Geometria Analítica, parte 3, continuação do estudo da reta. Bom pessoal, dando continuidade então ao vídeo anterior, dentro do estudo da reta, nós vamos começar pelas posições relativas de duas retas. E essas posições relativas nós temos 4 tipos, que é a paralela coincidente, concorrente e as perpendiculares, ok? Nós vamos agora estudar cada uma delas aqui. Logo depois nós vamos entrar na distância entre ponta e reta e entre retas, ok? Então, começando aqui o primeiro caso, que nós vamos estudar aqui é retas paralelas. E dentro das paralelas, então, nós podemos ter somente paralelas ou coincidentes, ok? Dentro da paralela, o que acontece? O coeficiente angular são iguais entre as duas retas. Nas coincidentes, a mesma coisa. Mas aqui, ó, no nosso coeficiente linear, acontece a diferença. Quando eu tenho elas paralelas, ou seja, elas não se cruzam, significa que meus coeficientes lineares eles são diferentes. São duas retas separadas por uma certa distância. Mas, nas coincidentes, significa que uma reta está passando sobre a outra. Então, aqui o meu coeficiente linear é igual. Então, vejam, ó, paralelas, coeficiente angular igual, ó, angular, coeficiente linear, linear, diferente, duas retas diferentes, distintas e paralelas. Quando a gente tem coincidentes, o coeficiente angular são iguais e o coeficiente linear também são iguais. Então significa que uma reta está sobre a outra, ok? Então essa é a primeira ideia. Então lá atrás, quando a gente estudou a equação reduzida da reta, ou o coeficiente angular, a gente utiliza agora para verificar se as retas são paralelas ou não e construir retas que sejam paralelas a um certo ponto dado fora dela. Pode ser perpendicular também, nós vamos ver cada um dos casos separados. Então aqui na primeira questão, ó, determine a posição da reta R de equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0 em relação à reta S de equação 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que verificar os coeficientes angulares e os coeficientes lineares, ok? Para isso, o que eu tenho que fazer? Isolar o y em cada uma dessas duas equações da reta. Aí assim eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então vamos começar com a reta R. Nós temos 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Então tudo que não tem y eu vou passar para o outro lado. Vou transformar isso aqui numa equação reduzida. Então, menos 3y é igual a menos 2x menos 5. Como meu y aqui é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então isso aqui vai ficar 3y igual a 2x mais 5. O 3 que está multiplicando eu vou passar dividindo. Mas aqui eu vou separar o 3 em cada um dos membros, ok? Para ficar mais fácil de verificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então aqui na reta R, o M1, por exemplo, é o 2/3, ou seja, o coeficiente angular é quem está com x e o coeficiente linear é quem está sozinho. Então 5/3. Calculei isso para a primeira equação. Vou fazer agora o mesmo para a segunda equação, para o S, que é dado por 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Vou isolar o y. Então, menos 6y é igual a menos 4x mais 1. Multiplico isso por menos 1. Então, vou ter 6y igual a 4x menos 1. O 6
que está multiplicando y, eu vou passar dividindo. E com isso eu vou simplificar o que dá. Então aqui eu posso simplificar aqui por 2, então vou ter 2x sobre 3 menos 1 sexto. E aí eu tenho agora o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, m2 vai ser 2 terços e o n2 vai ser menos 1 sexto. Olhando para os m's, ó, m1 é 2 terços, m2 é 2 terços. Então elas são paralelas ou coincidentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar agora o coeficiente linear. Se eles forem diferentes, somente paralelas. Se forem iguais, são paralelas e coincidentes. Ó, n1 é 5 terços, o n2 menos 1 sexto. Eles são diferentes, então elas são somente paralelas. Certo? Então esse é um tipo de exercício, fazer a verificação se elas são paralelas coincidentes, concorrentes ou perpendiculares, ok? Vamos para o próximo exercício. Então, número 2, determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 menos 5, e é paralela à reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Bom, a gente sabe que para construir uma equação da reta, a gente precisa ou de 2 pontos, ou do coeficiente angular e um ponto, certo? Para calcular o coeficiente, para calcular a reta através do ponto e do coeficiente angular, eu utilizo essa fórmula aqui. Correto? Para isso eu preciso do m. O ponto eu já tenho, que é o 3 e o menos 5. Então eu posso substituir aqui. Só que o que me falta? O coeficiente angular dessa reta. Como elas são paralelas, eu sei que os coeficientes são iguais. Então basta eu calcular o coeficiente dessa reta aqui para achar a reta paralela que passa pelo ponto 13 menos 5. Então vamos pegar a reta ali. 8x mais menos 2y mais 1 igual a 0. Vamos deixar o y sozinho. Multiplica isso por menos 1, ou troca o sinal dos dois lados, né? Então, menos 1 ele troca o sinal de tudo. E o 2 vai passar dividindo. Mesma coisa que antes. O 2 ele vai ficar embaixo de cada um dos dois termos que nós temos do outro lado da igualdade. Aqui dá para a gente simplificar. Então, isso aqui vai me dar 4x mais 1 meio. Onde eu tenho, então, o meu coeficiente angular sendo 4. E coeficiente linear, 1 meio. Como eu quero que elas sejam somente paralelas e passe pelo ponto, eu não vou me preocupar com o coeficiente linear. Vou utilizar somente o coeficiente angular. Então aqui eu vou ter y menos o y1, que é o do ponto, que é menos 5. Então menos manda esse valor trocar de sinal, então vai ficar positivo. O m é 4. X menos o x1, que é 3. Então, y1 e x1 são os pontos, são as coordenadas do ponto em que minha reta vai passar. Fazendo o chuveirinho, quatro x menos 12, passa tudo para o mesmo lado, já que não foi falado em reduzida, só que aqui acha a equação da reta, então tem que passar tudo para o outro lado. Se fosse reduzida, a gente deixaria o y isolado, certo?
Então nós vamos ter aqui menos 4x mais y mais 17. Isso igual a 0. Como eu não posso ter aqui o x negativo, quando nós estamos na equação geral, então multiplica tudo por menos 1, ou basta trocar tudo de sinal. Esse é o nosso resultado. Essa é a equação da reta, que é paralela a essa aqui e passa pelo ponto A. Ok? Vamos ver agora o próximo caso, quando as retas são concorrentes. Então, o segundo caso é quando as duas retas elas se cruzam. Ok? E aí nós podemos ter retas concorrentes. Então, o coeficiente angular da primeira reta é diferente do coeficiente angular da segunda reta. Então, elas se cruzam em um certo ponto. Aqui vamos chamar de ponto A, por exemplo. Tá? Formando 4 ângulos iguais 2 a 2. Ok? O que difere das retas perpendiculares é o seguinte, que na reta concorrente ele forma 4 ângulos e eles são iguais 2 a 2. Então esse ângulo é igual a esse, como esse ângulo é igual a esse. Enquanto na perpendicular ela forma 4 ângulos de 90 graus. Então essa é a diferença, tá? Em que elas realmente se cruzam e formam ângulos de 90 graus. E aí a gente utiliza essa fórmula aqui, M1 igual a menos 1 sobre M2. Ou simplesmente, para facilitar a conta aqui, a ideia, simplesmente um coeficiente tem que ser o oposto da inversa do outro. Tá? Então, ó, o oposto, então se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Se aqui é um número normal, aqui vai ter que ser uma fração. Tá? O oposto da inversa. Então, olha só. Na número 1, determine a posição de R de equação 2x mais y menos 6 igual a 0 em relação à reta S de equação menos x mais 2y mais 4 igual a 0. Pode ver que aqui o nosso coeficiente linear não interessa, tá? Então vamos lá. Pegando a primeira reta, a reta R, 2x mais y menos 6 igual a 0. O que a gente faz? Isola o y. Então y vai ser igual a menos 2x mais 6. Então meu M1 aqui vai ter que ser menos 2, que é o valor que está junto com x. Para ela ser perpendicular, ele tem que ser o oposto, ser menos 2, então vai ser 2, e o inverso vai ser 1 meio. Então, o meu M2 tem que ser 1 meio. Vamos ver se isso acontece. Reta S, menos x mais 2y mais 4 igual a 0. Passa tudo para o outro lado, deixa somente o y aqui, né? X menos 4, e agora passo o 2 dividindo sobre cada um deles. Aqui eu posso deixar mais organizado, menos 2, e aqui eu vou ver então o meu M2, que vai ser 1 meio. Então olha só, M1 menos 2, e da outra me deu o oposto, ou seja, positivo, se aqui é negativo, aqui tem que dar positivo, e o inverso de 2. Qual é o inverso do 2? 1 meio, tá? Então sempre inverso, então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho o número 4, qual é o inverso do 4? 1 quarto. Se eu tenho 3, qual é o inverso do 3? 1 terço. Se eu tenho uma fração, por exemplo, 1 meio, qual é o inverso do 1 meio? 2. Se eu tenho 4 quintos, qual é o inverso do 4 quintos? 5 quartos. A gente inverte os números, ok? Então essa é a ideia aqui dentro das retas perpendiculares, ok? Vamos ver a questão número 2. Número 2, então, dada a reta R, 2x menos y mais 5 igual a 0, e o ponto P, 13 e 5, determine a equação da reta S, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R.
Bom, para montar então uma equação em que passa por um ponto, eu preciso ter o coeficiente angular dela, igual a segunda questão, quando a gente estava falando sobre retas paralelas. Então, para isso, eu vou utilizar a reta R para achar o coeficiente angular. Para achar o coeficiente angular, basta a gente isolar o y. Multiplica isso por menos 1, ou simplesmente troca o sinal dos dois lados. Então, aqui nós temos que o M1 vale 2. Só que como eu estou falando em reta perpendicular, eu tenho que achar o M2. Como é que eu faço para calcular o M2? A ideia que eu falei aqui anteriormente. O M2 vai ser o quê? O oposto do inverso desse número aqui. Então, se ele é positivo, ele vai ficar negativo. E o inverso de 2, 1/2. Então, esse é o coeficiente angular da segunda reta. Então, aqui, y menos o y1, que é 5, igual a menos 1/2 de x menos o x1, que é 3. O 2 está dividindo, eu já vou passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter 2y menos 10. E aqui o menos 1 vai multiplicar os dois. Então, menos x mais 3. Agora, passa tudo para o mesmo lado. Então, nós vamos ter x mais 2y menos 10 menos 3 igual a 0. Logo, a equação da nossa reta vai ser x mais 2y menos 13. Então, essa é a reta S, ou uma reta qualquer, que passa pelo ponto 13,5 e é perpendicular a essa reta aqui. Então, a única coisa aqui que muda em relação à paralela é a ideia do coeficiente angular. Lá na paralela são iguais, e aqui a gente sempre tem que fazer o oposto do inverso. Ok? Vamos então para a terceira questão envolvendo retas perpendiculares. Número 3, então, para quais valores de A as retas R, 2x mais A menos 2y menos 5 igual a 0 e S, 4x mais AY menos 1 igual a 0 são concorrentes. Para elas serem concorrentes, então, o M1 tem que ser diferente do M2, ok? Então, os dois coeficientes angulares devem ser diferentes. Então, vamos lá. E não pode fechar o oposto pelo inverso, o oposto do inverso, tá? Então, vamos começar pela reta R. Aqui nós temos 2x mais A menos 2y menos 5 igual a 0. Então, para achar o M, eu tenho que isolar o y. Então, vou passar o x para o outro lado e o 5 também, né? Menos 2x mais 5. E agora, esse A menos 2 eu vou passar para o outro lado também, dividindo cada um deles. Certo? Achei o M1 aqui, que é o menos 2 sobre A menos 2, que é o coeficiente angular da reta R. Vou calcular o da reta S. 4x mais AY menos 1 igual a 0. Vou isolar o y. Então, AY é igual a menos 4x mais 1. Então, y vai ser menos 4x sobre A
mais 1 sobre o A. Bom, aqui nós temos que ter dois cuidados pelo A estar no denominador nos dois M's, tanto no M1 quanto no M2, ok? O que não pode acontecer aqui, ó? O meu A ele vai ter que ser já diferente de 2. Por que vai ter que ser diferente de 2? Porque 2 menos 2 dá 0 e eu não posso ter denominador 0. Mesma coisa aqui, o A já tem que ser diferente de 0. Então já são duas condições pelo A estar no denominador. Agora eu vou ver então a terceira. Mas eu só verifico isso quando a letra que eu estou procurando ela está no denominador. Se ela estivesse no numerador, esquece, tu não ia precisar fazer isso aqui, ok? Feito isso, então, eu vou fazer o M1 diferente de M2. Então, menos 2 sobre A menos 2 tem que ser diferente de menos 4 sobre o A. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter menos 2A igual, melhor dizendo, diferente, né? Menos 4A mais 8. Menos 4 multiplica os dois de dentro do parênteses. Tudo que tem A para um lado, que não tem A para o outro. Então, menos 2A mais 4A diferente de 8. Então, aqui nós vamos ter 2A diferente de 8. Logo, o A tem que ser diferente de 8 meios. Então, o A aqui vai ter que ser diferente de 4. Então, aqui nós temos 3 números que o A não pode assumir. Ok? Então, essas são as nossas respostas. Vamos para um último exercício referente a essa matéria. Então, número 4. Dados os pontos A, 1 e 3 e B, menos 3 e menos 5, determine a equação da mediatriz de AB. Mediatriz, então, eu tenho, por exemplo, os pontos A e B aqui, ó. Mediatriz é a reta que passa exatamente pela metade do segmento de reta AB, sendo perpendicular, ou seja, formando ângulos de 90 graus. Então é isso que eu tenho que calcular, essa reta S, que é perpendicular à reta formada pelos pontos AB. Como a gente já viu antes, a gente precisa do M e de um ponto que passa por essa reta perpendicular. Aqui eu só tenho os pontos da primeira, certo? Só que através dos pontos da primeira eu consigo achar o meu coeficiente angular, que é dado por quem? Relembrando lá, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, y2 e x2, então, menos 5 e menos 3, menos o outro ponto, 3 e 1. Então, nós vamos ter aqui menos 8 sobre menos 4, menos com menos vai ficar mais, 8 dividido por 4, 2. Esse é o M1 da reta que passa pelos pontos A e B. Eu preciso achar agora da reta perpendicular. Então, o M2, que é dado pelo oposto. Então, se ele é positivo, vai ficar negativo. Do inverso. Inverso de 2, 1 meio. Achamos, então, mais um dado que vai nos auxiliar. Como eu mostrei aqui para vocês, essa reta S, a mediatriz, ela passa exatamente no centro, no meio dos pontos A e B. Então, o que eu preciso aqui? Do ponto médio entre o A e o B. Ponto médio é dado por x1 mais x2 dividido por 2 e y1
mais y2 dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui x1 e x2, 1 e menos 3, e 3 e menos 5. São os y. Então, nosso ponto médio vai ser menos 2 sobre 2, e aqui também menos 2 sobre 2. Isso vai nos dar menos 1 e menos 1. Eu posso agora calcular a equação da reta, que é perpendicular à reta A e B, que seja a mediatriz, né? Então, y menos y1, então, é negativo, fica positivo. O m, que é o que a gente calculou aqui, menos 1/2, que é da mediatriz. Menos x1, também é negativo, vai ficar positivo. O 2, eu vou passar multiplicando aqui, então vou ter 2y mais 2. E o menos 1, ele vai multiplicar pelos 2 de dentro do parênteses. Agora, basta passar tudo para o mesmo lado, ok? Então, nós vamos ter aqui x mais 2y mais 2 mais 1 igual a 0. Então, x mais 2y mais 3 igual a 0. Essa é a nossa equação da mediatriz dos pontos A e B. Certo? Vamos passar então agora para o próximo assunto. Bom, então pontos e retas simétricos em relação a uma reta dada. Então o que significa ser simétrico? Significa ter a mesma distância, ok? Então, ó, consideramos um ponto A e uma reta R, tais que o A não pertence à reta R, ok? E eu quero ver onde é que está o ponto B, ok? Então, a primeira coisa que eu faço aqui, então, é traçar uma reta perpendicular à reta S, passando pelo ponto A, certo? Então, perpendicular significa que possui o ângulo de 90 graus. E aí, o que eu faço? Eu marco aqui o meu ponto M. E essa distância que eu tenho aqui, ela vai ter que ser a mesma distância que eu tenho em relação ao ponto M. Então, aqui está o meu ponto B, que é simétrico ao ponto A. E esse ponto M, quem que ele é? Esse ponto M, ele é o ponto médio do segmento AB, ok? Então, vamos ver alguns exercícios referentes a essa parte aqui de pontos e retas simétricos em relação a a uma reta dada, ok? Então, número 1, determine as coordenadas do ponto B, simétrico do ponto A, menos 4 e 3, em relação à reta R de equação x menos y menos 1 igual a 0, ok? Então, o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente quer calcular o valor do ponto B que está sobre essa reta que é perpendicular à reta R e que ele tem e que ele seja simétrico ao ponto A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a equação dessa reta perpendicular aqui, para através dela, junto com a reta R, achar o ponto médio, ou melhor, o ponto em que elas se cruzam, que será o ponto médio dessa reta S aqui, ok? Então vamos lá. Através da reta R, que é o que a gente tem, x menos y menos 1 igual a 0. Vou isolar o y para achar o meu m. Multiplica isso por menos 1. Eu vou ter então aqui y igual a x menos 1. Então aqui eu já sei que o meu m1 vale 1, que é o número que está junto com x.
Com isso eu posso calcular o M2. O M2, como a gente viu lá, é o oposto do inverso. Ser positivo vai ficar negativo, inverso de 1 é o próprio 1. 1 sobre 1, que dá 1. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Achar a minha reta S. Então, y menos y1 é igual a m x menos x1, ok? Então, y menos o y1, que é o 3, então menos 3, é igual ao m, que é o menos 1, multiplicado por x menos o x1, que é menos 4. Então ele vai passar a ser mais 4. Então, y menos 3 igual a menos x menos 4. Passa, vamos deixar essa mesma ideia aqui, tá? A reduzida. E aí nós temos então as duas equações reduzidas. Tendo as duas equações reduzidas, da R e da S, se eu montar um sistema, eu consigo fazer o quê? Achar o ponto em que as duas se cruzam. Nesse caso, o ponto M. Então eu tenho lá y igual a x menos 1 e aqui y igual a menos x menos 1. O que eu posso fazer aqui? Substituição ou simplesmente a forma da adição, em que eu somo as duas equações. Y mais y, 2y, x e menos x se anulam, menos 1 com menos 1 vai me dar menos 2. Passa dividindo 2, achei o valor do y, que vale menos 1. Agora eu posso utilizar qualquer uma dessas duas para achar o valor do x. Então vou usar a primeira, y igual a x menos 1. Então, no lugar do y menos 1, passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar mais 1. Logo, então, nosso x vai ser igual a 0. Então aqui eu calculei o ponto M. 0 e menos 1. Tendo o ponto M, agora eu consigo achar o ponto B. Como que eu faço? Eu sei que o M é o ponto médio entre o A e o B. Então eu utilizo aqui a ideia do ponto médio. x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Meu ponto médio, então, 0 e menos 1. E aqui eu vou ter x1 mais x2. Então, menos 4 mais x sobre 2. E o 3 mais y sobre 2. X e y sendo os pontos do B. Agora eu vou fazer separado cada um deles. Então, menos 4 mais x sobre 2 igual a 0. Ó, vou pegar o x com o x e vou pegar o y com o y. 3 mais y sobre 2 igual a menos 1. O 2 passa multiplicando, vai dar 0. 2 vezes 0 dá 0. Passa o menos 4 para o outro lado, nós já temos que o x aqui vale 4. Então já temos o primeiro número. Falta achar o y. Passo o 2 multiplicando, vai ser menos 2. Passo o 3 para o outro lado. Logo, o nosso y vai ser menos 5. Está aqui o nosso ponto B, que é o que a questão pedia. Ok? Então vamos dar mais uma olhada de novo nela. O que a gente faz primeiro? Através da reta R que nos é dada, a gente acha o coeficiente angular dela. Tendo o coeficiente angular dela e o ponto que está fora dessa reta, eu consigo achar a perpendicular através do
oposto do inverso. Com isso eu acho a reta S, que cruza a reta R, através do ponto que nos é dado, menos 4 e o 3. Feito isso, achamos a equação da reta que cruza a reta R. Tendo essas duas equações, montando um sistema, nós achamos o ponto M, que é o ponto em que as duas se cruzam. E esse ponto M, após feito o sistema, a gente sabe que ele é o ponto médio do segmento AB. Se ele é o ponto médio do segmento AB, eu consigo achar o ponto B através do ponto médio. Certo? Um pouquinho mais trabalhosa, mas seguindo essa receita de bolo, tu consegue resolver ela tranquilamente. Ok? Vamos então para a próxima questão. Bom, então, questão número 2. Determine a equação da reta R, simétrica da reta S, de equação x menos y mais 1 igual a zero, em relação à reta T, de equação 2x mais y mais 8 igual a zero. Ok? Então, esse desenho que eu tenho aqui, onde eu tenho a reta S, a reta T, e eu quero achar a simétrica, que é a reta R, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a calcular os pontos que estão aparecendo nessa figura, começando pelo ponto C. Como é que eu calculo o ponto C nesse caso? É a intersecção da reta S e da reta T, que nos é dada aqui no problema. Então, eu vou começar por eles. Então, a primeira reta, que é S, x menos y mais 1 igual a zero, e a reta T, 2x mais y mais 8 igual a zero. E eu posso fazer isso pelo método da adição. Então, x mais 2x, 3x, y se anula, 1 mais 8 dá 9. Isso dá igual a zero. Passo o 9 para o outro lado, vai ficar menos 9. Logo, x vai ser menos 9 sobre 3, que vai nos dar menos 3. Feito isso, a gente vai calcular agora o y. Posso usar qualquer uma delas. Então, x menos y mais 1 igual a zero. Então, eu vou ter aqui, no lugar do x, o menos 3. Juntando elas, menos 3 mais 1 dá menos 2. Passa para o outro lado, fica mais 2. Multiplica isso por menos 1. O y vai ser igual a menos 2. Então, aqui eu tenho o ponto C, que é o menos 3 e o menos 2. Está aqui. Já achei o ponto C. Vou agora procurar o ponto A, certo? Então, o ponto A, eu posso escolher valores para ele. Por exemplo, eu posso escolher como x igual a 0. Escolhi um valor para ele, ok? Posso escolher qualquer um, pode ser x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, desde que ele pertença à reta S. Vou pegar minha equação S, que é essa aqui, x menos y mais 1 igual a 0, e no lugar do x vou botar 0. Y igual a menos 1, multiplica isso por menos 1, isso vai me dar que y igual a 1. Então aqui eu já achei o ponto A, que é 0 e 1. Está aqui. Ok? Feito isso, o que mais eu tenho que fazer? Bom, eu vou achar agora o ponto M. Mas para achar o ponto M, o que eu preciso? Eu preciso da reta, que eu vou chamar aqui de reta U, por exemplo, que é perpendicular à reta T. E aí, através do U e do T, eu consigo achar o ponto. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos achar o M. Vou usar aqui o espaço x, vou usar da equação, essa aqui, da reta T.
porque é dela que passa a perpendicular pelo ponto A. Então, 2x mais y mais 8 igual a zero. Então, y igual a menos 2x menos 8. Aqui surge o meu M1, que é menos 2. Eu tenho que achar o M2. Como elas são perpendiculares, o meu M2 tem que ser o oposto do inverso. O oposto é positivo, o inverso de 2 é 1/2. Através do M2 e do ponto A, eu consigo achar a equação da reta U, certo? Para poder depois achar o ponto M, sempre pensando lá no ponto M. Então, y menos y1 igual a m x menos x1. Então, y menos o y1, que é do A, que é o A que faz parte da perpendicular, que é 1, igual ao m2, que é 1/2, vezes x menos 0, que é o nosso x1. Esse 2 eu vou passar para o outro lado multiplicando, então nós vamos ter 2y menos 2 igual a x, né? X menos 0, 0, vezes 1, o próprio x. Passo o x para cá. Podemos multiplicar isso por menos 1 para transformar ele positivo. Então vou ter x menos 2y mais 2 igual a 0. Essa é a equação da reta U. Para que eu achei a equação da reta U? Para poder calcular o ponto M. E o que eu faço para calcular o ponto M? Eu tendo a equação da reta T e da reta S, eu formo, quer dizer, da reta T e da reta U, eu consigo achar o sistema e através do sistema ponto em que as duas se cruzam. Então, a reta T é 2x mais y mais 8 igual a 0, e a outra x menos 2y mais 2 igual a 0. Bom, o que acontece aqui? Se eu for fazer pelo método da adição, eu vou somar eles e nenhuma das letras vai sumir. Então eu posso, por exemplo, pegar essa de cima e multiplicar por 2, porque daí os y vão ficar iguais. Então eu vou ter 4x mais 2y mais 16 igual a 0 e x menos 2y mais 2 igual a 0. Somando eles, nós temos 5x mais 18 igual a 0. Então 5x igual a menos 18. X vai ser menos 18 quintos. Achado o valor de x, eu acho o valor de y. Então vamos calcular o valor de y aqui do lado. Qualquer uma delas. Certo? Eu vou pegar essa de baixo mesmo. Então, menos 18 sobre 5, menos 2y mais 2. Eu posso fazer aqui o MMC de tudo, para ficar mais simples. Então, menos 18, menos 10y, mais 10 igual a 0. Posso retirar o denominador. Então, aqui eu vou ficar com menos 10y, menos 8 igual a 0. Passo menos 8 para o outro lado, vai ficar mais 8. Multiplica isso por menos 1. Então, 10y igual a menos 8. Y igual a menos 8 sobre 10, que eu posso simplificar e vai nos dar menos 4 quintos. Então, com isso, eu tenho ponto M, menos 18 quintos e menos 4 quintos. Tendo ponto M aqui, que a gente calculou, a gente consegue calcular agora o ponto B, certo? Porque o ponto M ele é o ponto médio do A e B.
Então, ponto médio é dado por x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Então, o ponto médio a gente tem, que é o menos 18 quintos e o menos 4 quintos. X1, 0 mais x sobre 2, e o outro y1 é 1 mais y sobre 2. Certo? Aí nós vamos conseguir calcular o ponto B. Então aqui nós vamos ter menos 18 sobre 5 igual a x sobre 2. Isso vai nos dar 5x igual a menos 36. Logo, x igual a menos 36 quintos. Achei o valor do x. O valor do y vai ser menos 4 quintos igual a 1 mais y sobre 2. Multiplica cruzado, 5 mais 5y igual a menos 8. Passa o 5 para o outro lado. Isso vai nos dar menos 13. Então, o y vai ser menos 13 sobre 5. Então, aqui nós temos o ponto B, que é nos dado por menos 36 quintos e menos 13 quintos. Certo? Tendo ponto B e tendo ponto C, eu consigo achar a reta R. Como é que a gente calcula a reta R? Através do determinante, onde eu começo com x e y, ponto C, menos 13, menos 2, o ponto B, menos 36 quintos e menos 13 quintos, e repito a primeira linha, x e y. Então, as diagonais principais, menos 2x, mais 39 quintos, né? 3 vezes 13, menos 36y sobre 5. Agora as diagonais secundárias sempre com sinal contrário. Então, menos 3y vai ficar mais 3y. Menos com menos mais, então vai ficar menos 72 quintos. E aqui vai ficar menos 13, logo mais 13 quintos de x igual a 0. O que a gente faz agora? O MMC não pode ter fração, certo? Na nossa equação da reta. Então, 5 por 1 dá 5, então menos 10x, mais 39, tudo que tem 5 a gente permanece, mais 15y, menos 72, mais 13x igual a 0. Aí a gente pode eliminar o denominador. Juntando os x, menos 10x com mais 13x vai nos dar 3x, menos 36 mais 15y vai me dar menos 21y, e mais 39 menos 72, isso vai dar 42, 33. Menos 33 igual a 0. Só que como todos eles são múltiplos de 3, eu posso dividir tudo isso por 3. Então eu vou ter x menos 7y menos 11 igual a 0. Essa é a equação da reta R. Como eu disse para vocês, essa era extremamente trabalhosa, tá? Porque ela vai da ideia de que eu tenho que calcular todos os pontos dela para depois, no final, achar a equação que é pedida. Então vamos dar só uma relembrada aqui. O que a gente fez? Primeiro a gente achou o ponto C através do quê? Da intersecção entre as retas R, as retas S
e T. Feito isso, achei o ponto C. Eu vou achar um ponto qualquer que esteja sobre a reta A. E escolhi então para o x um valor, e através desse valor eu acho o y que é correspondente a ele. Então eu tenho o ponto A, 0 e 1, que está aqui. Tendo a reta T e tendo o ponto A, eu consigo achar a reta U, que é perpendicular à reta T, para a gente poder, através disso, achar o ponto M. Então aqui, através da reta T, que é dado por 2x mais y mais 8, eu isolo o y para achar o meu valor do coeficiente angular da reta T. Tendo o coeficiente angular da reta T, eu vou calcular o coeficiente angular da reta U, que é o oposto do inverso. Será menos 2, 1 meia. Tendo isso aqui, eu consigo achar agora a equação da reta U. Basta substituir o M que a gente calculou e o ponto A que a gente tem na reta U. A gente já tem esse ponto. Achamos a reta U. Para achar o ponto M, é a intersecção entre a reta U e a reta T, que é feito um sistema. Feito o sistema, eu acho o ponto médio do segmento AB, já que o A e o B são simétricos. Tendo o ponto M, então calculo o ponto médio, achando assim o ponto B. Tendo o ponto B e o ponto C, eu consigo achar a equação da reta, através de dois pontos, que é dado por determinante entre x e y, né, que é um ponto qualquer da reta, mais o ponto C e o ponto B, repetindo o ponto A. Fazendo esse determinante igual a zero, nós conseguimos achar a reta R. Ok? Vamos agora então para o próximo assunto. Bom, ângulo entre duas retas, tá? Então quando elas se cruzam e não são perpendiculares, por exemplo, elas formam um ângulo. E eu quero saber qual é este ângulo. E para isso existe essa fórmula, que a tangente do ângulo é igual ao M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. Isso módulo do valor, ou seja, sempre tem que ser positivo, ok? Então, ó, determine o ângulo agudo formado pelas retas. Então ele me dá aqui duas retas e através dessas duas eu preciso achar o ângulo entre elas. Para calcular o ângulo eu preciso do M2 e do M1, ou seja, das coeficientes angulares de cada uma dessas retas. Então pegando aqui a primeira, 2x menos y mais 1 igual a 0 e 3x mais y menos 2 igual a 0. Para achar o m, a gente tem que isolar o y. Então menos y igual a menos 2x menos 1, multiplica isso por menos 1, isso vai nos dar 2x mais 1. Então aqui está o nosso m1, que é 2. Aqui na segunda, y igual a menos 3x mais 2. Aqui então nós temos o m2, que é o menos 3. Feito isso, a gente calcula pela fórmula. Tangente do ângulo é igual ao módulo de m2 menos m1 sobre 1 mais m2 vezes m1. Então, tangente do ângulo vai ser igual a m2 menos 3, m1, 2, né? Então menos 2, sobre 1 mais o menos 3 vezes o 2. Então a tangente do ângulo vai ser menos 5 dividido por 1 menos 6. Então, tangente do ângulo vai ser
menos 5 sobre menos 5. Isso vai nos dar módulo de 1, ou seja, 1. Então, eu tenho que verificar qual o ângulo em que a minha tangente vai ser igual a 1. Isso acontece quando o meu ângulo for de 45 graus. Então, quando eu tenho 45 graus, a tangente dele me dá 1. Então, o ângulo entre as duas retas é de 45 graus. Ok? Vamos ver aqui na B. A B já está pronta, o M1 e o M2. Ok? E tendo esses dois valores, então, já posso calcular direto pelo tangente. M2 menos M1, 1 mais M2 vezes M1. Então, tangente do ângulo é igual M2 é a de baixo, que é o menos 3, e o de cima é o menos 2. 1 mais M2, que é o menos 3, vezes 2. Ou seja, vai dar a mesma coisa que a questão anterior. Menos 5 sobre 1 menos 6. Isso nos dá menos 5 sobre menos 5, que dá 1. Qual é o valor do ângulo que ele tirado da tangente me dá 1? Só pode ser o 45 graus. Ok? Vamos ver um segundo exercício referente aos ângulos entre duas retas. 2, então, determina a equação da reta R, que passa pelo ponto P, 2 e 3, e que forma um ângulo de 45 graus com a reta S, de equação 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Ok? Então, eu vou utilizar dessa fórmula aqui para poder achar o M que está me faltando, já que eu tenho o ponto P e tenho a equação da outra reta, da reta S. Então, para isso, eu preciso primeiro calcular o valor do M. Então, eu vou começar aqui, pegando, já que ela já está aqui arrumadinha, eu vou isolar o Y. Multiplica isso por menos 1. E o 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E com isso eu tenho o M1. Tendo o M1, agora eu vou para a fórmula para poder calcular o M2. Então, tangente do ângulo é igual M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. Então, tangente de 45 é igual M2, eu vou considerar como sendo M, menos o M1, que é 3 meios, sobre 1 mais o M vezes 3 meios. Bom, o que acontece aqui? Tangente de 45 é 1, e aí eu vou ter M menos 3 meios sobre 1 mais 3 meios de M. Como a gente está trabalhando em módulo, certo? Então significa que esse 1 ele pode ser positivo ou negativo, ok? Então eu tenho que calcular duas vezes essa conta, mas uma para um positivo e uma para um negativo. Por que isso? Porque eu estou trabalhando com um módulo. E no módulo ele diz, se o número é negativo, ele vai ter como resposta positivo. Então aqui dentro pode dar tanto positivo quanto negativo, ok? Vamos ver então. Para o positivo, 1 é igual a M menos 3 meios sobre 1 mais 3 meios de M. Bota 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, tá? Como é 1, simplesmente copia os dois.
m menos 3 meios igual a 1 mais 3 meios de m. Faz o MMC para simplificar e se livrar do denominador. Então 2m menos 3 igual a 2 mais 3m. Podemos tirar o denominador, tudo que tem m para um lado e o que não tem m para o outro. Então isso aqui vai dar menos m igual a 5. Então m igual a menos 5, multiplicando isso por menos 1. Feito isso, a gente vai calcular o outro m para menos 1. Ok? Bota 1 de novo, faz a multiplicação. Então, menos 1 vezes esse ali, aqui de baixo, né? Menos 1, menos 3 meios de m, igual a m menos 3 meios. Faz o MMC. Então, menos 2, menos 3m, igual a 2m, menos 3. Tudo que é m para um lado, que não tem m para o outro, né? Então, menos 3m menos 2m, igual a menos 3 mais 2. Então, menos 5m igual a menos 1. Multiplica isso por menos 1. 5m igual a 1. Logo, nosso m vai dar 1 quinto. Tendo os dois m's, eu consigo calcular a equação da reta. Mas aí, como eu tenho dois m's, eu vou ter duas equações, certo? Então, para o primeiro m, para m igual a menos 5, nós temos y menos y1 igual a m x menos x1. Ok? O nosso ponto está aqui, ó, 2 e 3. Então, y menos 3 é igual a menos 5, x menos o 2. Então, nós vamos ter y menos 3 igual a menos 5x mais 10. Passa tudo para o mesmo lado. 5x mais y menos 3 menos 10 igual a 0. Então, 5x mais y menos 13 igual a 0. É a primeira equação. E fazemos agora para o segundo m. 1 quinto. Então, y menos y1 igual a m x menos x1. Então, y menos 3 igual a 1 quinto de x menos 2. O 5 que está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, 5y menos 15 é igual a x menos 2. Passa tudo para o mesmo lado. Então, isso aqui vai dar menos x mais 5y menos 13 igual a 0. Multiplica isso por menos 1. Nós vamos ter, então, x menos 5y mais 13 igual a 0. Então, essas são as duas possíveis equações da reta, certo? Vamos, então, para um novo tópico. Bom, então, distância entre ponto e reta, tá? É dada a fórmula distância de P e R, né? P é o ponto, R é a reta, dado por AXP mais BXP mais C. Isso em módulo dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que módulo? Porque é uma distância. A distância sempre tem que ser positiva. E pode ver que eu botei XP e YP, porque representam o X e o Y, as coordenadas do ponto que é dado. E o A, B e o C são os coeficientes da equação da reta. Então aqui eu sempre tenho que escrever a equação da reta primeiro na forma geral, não na reduzida, tá? Sempre na forma geral, para poder achar quem é o valor do A, o B e o C com seus respectivos sinais.
Aqui, como já está dado o ponto P e o R já na equação geral da reta, eu posso já partir direto para a fórmula da distância entre ponto e R. Então eu vou ter primeiro lá A, B e C. Então 4 menos 3 e 2. Embaixo 4 e menos 3 ao quadrado, A e B. E eu tenho x e y, que é y. 5 e 7. Então, vezes 5 vezes o 7, certo? Então, distância entre o ponto e a reta vai ser de 20 menos 21 mais 2, sobre 16 mais 9. Então, 20 mais 2, 22, menos 21, dá 1, embaixo raiz de 25. Então, aqui a distância entre o ponto P e o R vai ser de 1/5, ou de 0,2. Qualquer uma das duas respostas está correta, ok? Aqui, o que nós temos diferente é que aqui não está na equação geral, ela está na reduzida. Então eu tenho que passar ela primeiro para geral. Como eu tenho uma fração, faço primeiro o MMC. Então, 4y igual a menos 3x mais 4. Passa tudo para o mesmo lado. Igual a 0. Agora sim eu posso calcular a distância. Então, A, B e o C. Embaixo o A e o B. Bem simples, eu escrevi primeiro toda a parte da equação. Agora eu vou pegar o ponto, 1 e menos 2. Então, vezes 1 vezes menos 2. Completado tudo, eu posso calcular. Vai dar 3 menos 8 menos 4. 9 mais 16. Isso aqui vai nos dar menos 12 menos 9. E embaixo raiz de 25. Como é módulo, então o meu valor tem que ficar positivo. 9/5. Essa é a nossa distância entre o ponto P e a reta R. Tá? Pode também dividir isso aqui, que vai dar 1,8. Qualquer uma das duas está correta. Certo? Vamos para o próximo exercício. Questão número 2. Determine o valor de A para que a distância do ponto P menos 1 e A, a reta R de equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0, seja igual a 2 unidades. Então aqui ele já está me dando a distância e ele quer que eu ache o valor do A para que essa distância realmente exista. Então nós vamos pegar a fórmula, certo? E vamos utilizar ela para achar o valor que nos é dado na pergunta. Então a distância me disse já, ó, 2 unidades, então é 2, unidade de comprimento, tá? A, B e C são referentes à nossa equação, então 3, 4 e menos 5. Embaixo 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. E o ponto P menos 1 em A. Então menos 1 vezes o A. Então 2 vezes o módulo de menos 3 mais 4A menos 5 sobre raiz de 9 mais 16. Isso vai nos dar
4a menos 8 sobre raiz de 25, resolvendo a raiz de 25, vai nos dar 5, e o 5 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter 10 igual ao módulo de 4a menos 8. Chegando a essa parte, agora eu vou ter que fazer dois cálculos. Um para mais 10 e outro para menos 10. Lembra lá da ideia do módulo, né? Ele pode dar tanto valores positivos quanto valores negativos. Mas a resposta sempre fica positiva. Então eu tenho que testar ele para o 10 positivo e ver o valor dele para o 10 negativo. Então, passo o 8 para o outro lado, vai ficar positivo. Isso vai dar 18, dividido por 4. Então, isso vai dar 9 meios. Se caso o meu A for positivo. E aqui, passa o menos 8 para o outro lado, vai ficar mais 8. Então, vai ficar menos 2, né? Menos 10 mais 8. Passa o 4 dividindo. O meu A aqui, então, vai ser menos 1 meio. Então, pode ser A igual a 9 meios ou A igual a menos 1 meio. Isso tudo devido ao módulo, ok? Então, ele pode ter dois valores, certo? Vamos, então, para a terceira questão. Então, questão número 3. Determine a distância entre as retas paralelas 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Quero determinar então a distância entre duas retas, ok? Então é bem simples. O que eu tenho que fazer? Primeiro, calcular um ponto dentro de qualquer uma das duas retas. Vou pegar a primeira lá, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. E vou chamar aqui de x igual a 0. E vou achar qual é o y correspondente aqui. Então, 2 vezes 0, mais 3y menos 6, igual a 0. Aqui, elimina, 3y igual a 6, passo menos 6 para o outro lado. Logo, eu vou ter 6 sobre 3. Então, meu y vale 2. Então, tem um ponto qualquer aqui, 0 e 2, dentro da primeira equação. Usando a primeira equação, eu esqueço ela e vou fazer agora a distância em relação à segunda equação que é dada. Então, distância entre ponto e a reta, módulo de AXP mais BYP mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, a distância entre P e R, A, B e C. Então, 2, 3 e o menos 10. Embaixo pego A e B. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Certo? O ponto é o que a gente achou, 0 e 2. Então, vezes 0, vezes 2. Então, a distância entre P e R se anula, que vai dar 6 menos 10, e embaixo 4 mais 9. Isso vai nos dar menos 4 sobre raiz de 13. Mas na matemática a gente não pode ter raiz no denominador, certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui já resolvendo, vai dar 4 sobre raiz de 13, multiplica por raiz de 13 em cima e embaixo, a gente racionaliza. Então a distância entre P e R vai ser 4 raiz de 13 sobre raiz de 169.
resolvendo a raiz de 169, isso vai voltar a ser 13. Então basta, nem precisava botar a raiz de 169, bastava colocar direto 13, ok? Essa então é um pouquinho diferente, quando nós temos retas paralelas e queremos calcular a distância entre elas, a gente pega uma das equações para pegar um ponto de dentro delas, então melhor sempre utilizar x igual a zero, já de saída, que já nos auxilia bastante. Aí tu acha o y, tendo esse ponto, e a outra equação, a primeira tu já não utiliza mais, utilizando a outra equação a gente consegue achar a distância entre elas, certo? Vamos ver então o último tópico dentro do estudo das retas. Bom, então, a nossa última parte dentro do estudo da reta é o cálculo da área de um triângulo, onde ele é dado que a área é igual ao determinante dividido por 2. Isso para quando a gente tem 3 pontos dados, ok? Lembrando lá, bem no início, quando a gente começou a parte da geometria analítica, com o estudo do ponto, nós vimos sobre colinearidade, ou seja, quando 3 pontos estão sobre a mesma reta. O que a gente fazia? A gente fazia o determinante igual a zero. Se o determinante fosse igual a zero, significa que os 3 pontos eram colineares, ou seja, os 3 pontos estavam sobre a mesma reta. Quando dava diferente de zero, significa que os 3 pontos não estavam sobre a mesma reta. Logo, a figura que eles formam é um triângulo. Então, o que vem lá de trás, nós estamos trazendo para cá, certo? Então, eu sei que esses pontos aqui, tanto na A, na B e na C, eles não estão sobre a mesma reta. E eles formam triângulos. Então, através desses pontos, eu vou achar a área deles, que é dado por determinante sobre 2. Então, vamos calcular o determinante aqui do letra A. Então, 2 e 4, que é o primeiro ponto, menos 6 e 2, 0 e menos 2. Repito a primeira linha. Multiplicação da diagonal principal, 2 vezes 2, 4, menos 6 vezes menos 2, 12 e 0. Aqui é o módulo de D, tá? Vamos só corrigir. Secundária, menos 24 mais 24. Secundária sempre troca o sinal. 0 menos 4 mais 4. Somando tudo isso aqui, vai nos dar 16, 20, 44. Esse é o nosso determinante. E a área é dada por determinante, módulo determinante dividido por 2. Então, módulo de 44 dividido por 2. Isso vai nos dar a área sendo 22. Bem simples e bem fácil de calcular a área de um triângulo sabendo o valor dos seus vértices. Ok? Vamos para B. Menos 13, 3, menos 1 e 1, 4, 0, menos 13, 3. Diagonal principal, menos 3, 0 e 12. Secundária sempre com o sinal contrário, menos 13, então mais 3, menos 4 e 0. Então, esses dois aqui eu já posso eliminar, o menos 3 mais 3, e o meu determinante então aqui vai ficar 12 menos 4, 8. Então a área, módulo do determinante, sobre 2, então módulo de 8 sobre 2, 8 sobre 2, isso vai nos dar 4. Bem simples. E na C, mesma coisa. Menos 1 e 7 meios, 4 e menos 3, 0 e menos 6. Menos 1 e 7 meios. Copia a primeira. Menos 1 com menos 3 dá 3. 4 com menos 6 dá menos 24. E 0. Não precisa botar o 0, tá? Secundária,
4 vezes 7 dá 28. Então, menos 28 meios. 0. E menos com menos dá mais 6 para cá menos 6, sempre com sinal contrário. Aqui eu posso dividir, então 3 menos 24, menos 14, menos o 6. Então aqui vai dar menos 20, menos 44, menos 41. E a área é dado pelo módulo de D sobre 2. Então, módulo de menos 41 sobre 2. 41 sobre 2 fica positivo. 41 sobre 2, isso vai nos dar 20,5 como resposta. Bem simples e bem fácil de resolver através de determinantes, ok? Vamos ver então mais uma questão. Então, segunda questão, determine a área do triângulo ABC da figura. Então aqui eu tenho duas retas que elas se cruzam, onde uma delas, a equação dela é y igual a menos x mais 5 e a outra é y igual a x menos 3. O que eu tenho que fazer aqui? Achar os três pontos, o A, B e o C. Como é que eu faço para achar o A? O que eu já sei aqui do A? Tá? Eu já sei o quê? Que o valor do y aqui é 0. Então tem um valor para x e o y é 0, porque está exatamente sobre o eixo das abscissas. E aqui o ponto B, mesma coisa. Eu tenho um valor para x e 0. Então eu vou começar pelo A e pelo B. Vou deixar o C por último. Tá? Então, ó, o A ele faz parte dessa aqui. Então faz parte do ponto A. Então eu tenho que y igual a x menos 3. Isso para o ponto A. Eu sei que o x é o x e o y vale 0. Então, 0 igual a x menos 3. Passo menos 3 para o outro lado, eu sei que o x vale 3. Então com isso eu já tenho o ponto A. 3 e 0. Ponto B. Qual é a equação que está representando o ponto B? É essa reta que está aqui passando por ele. É o y igual a menos x mais 5. E eu sei que o meu y vale 0. 0 igual a menos x mais 5. Passo o menos x para o outro lado, vai ficar positivo. X igual a 5. Achei o B. 5 e 0. A e B resolvidos, me falta ainda o terceiro vértice, que é o C. Só que o que acontece? O C, eu sei que é o ponto em que as duas retas se interceptam, ou seja, onde elas se cruzam. Se eu sei disso, basta fazer o quê? Exatamente, sistema de equações. Então, y igual a menos x mais 5 e y igual a x menos 3. Somamos as duas equações, porque os x vão se anular, então eu vou ter 2y igual a 2. Então y igual a 2 sobre 2, y igual a 1. Feito isso, tendo o valor de y, substituo em qualquer uma delas para achar o valor de x. Vou substituir na de baixo. 1 igual a x menos 3. Passo menos 3 para o outro lado, vai ficar positivo. Logo, x aqui vai valer 4. Então, ponto C, 4 e 1. Ok? Tendo os três pontos, A, B e C, eu consigo montar o meu determinante. 3, 0, 5, 0, 4 e 1. 3 e 0, repete novamente. Então aqui 0, 5, né, o nosso determinante, e 0. 0, 0 e menos 3. Determinante, então, igual a 2. Então a área é dada pelo módulo de D sobre 2.
Então, módulo de 2 sobre 2, que é 2 sobre 2, que dá 1. Essa é a nossa área, tá? Então, essa aqui, ele me dá as equações das duas retas. Eu tenho que achar os pontos de cada uma, tá? Ele podia ter dado, em vez de aqui embaixo, ele ter passado uma outra reta aqui, com uma outra equação. Aí eu teria 3 sistemas para achar o valor de A, B e C, também sem problema nenhum, tá? Então, essa é a nossa ideia, achar os 3 pontos e aí calcular a área. Vamos ver então o último exercício referente a cálculo de área de um triângulo. Então, nosso último exercício, 3, são dados pontos A, 1 e 2, B, 5 e 4 e C, 8 e Y, vértices de um triângulo. Quais são os valores de Y para que a área do triângulo ABC seja de 13,5? Bom, se está falando em área, vamos montar o determinante, ok? 1 e 2, 5 e 4, 8 e Y. Copia a primeira. Diagonal principal, então 4 mais 5y mais 16. Secundárias com sinal contrário, então menos 10, menos 32, menos y. Então, nosso determinante vai ser 4y, aqui vai dar 20, 10, 22, menos 22. Então, esse é o nosso determinante. E a área, a gente sabe que é o módulo do determinante sobre 2. Então, a área já foi dada, que é 13,5, módulo do 4y menos 22, tudo isso sobre 2. Como o 2 ele faz parte do denominador dos dois números, dos dois lados da igualdade, a gente já pode eliminar eles. Então, nós vamos ficar somente com 13 igual a 4y menos 22, esse módulo. Como está em módulo, nós temos que fazer para o mais 13 e para o menos 13. Então, fazendo para o mais 13, passo o 22 para o outro lado, vai ficar mais 22. Isso vai dar 35. Então, meu y vai ser 35 sobre 4, uma das respostas. E a negativa, menos 13 igual a 4y menos 22. Passo menos 22 para o outro lado, vai ficar positivo. Somando os dois vai dar 9. Passo o 4 dividindo. Então, 4 nonos. O y vai ser 35 quartos ou 9 quartos. Essas são as nossas duas respostas. Certo, então, pessoal? Essa, então, foi toda a parte que envolve o estudo da reta. E aqui encerramos esse conteúdo. Bom, pessoal, então, encerramos a matéria do estudo da reta, tá? Se ficou alguma dúvida, basta comentar aí no vídeo que logo em seguida estarei respondendo, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.